Só de novo a paz do Senhor. Amém. Eu quis, irmãos, a missão do ministério. Pode, gostaria de obrigado. Glória a Deus, aleluia. Esther 1:10 diz assim: e ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Leonã, Isacar, Amoná, Biatar, Abaratá, Zetá e Cata, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaz, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaz recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. 14. E os mais chegados a ele eram Cassená, Setá, Admatá, Tassis, Meres, Macena e Leucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vinham à face do rei e se eram primeiros do reino, o que, segundo a lei, se deviam fazer rainha Vaz, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio de eunuco. Então disse Meumã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vaz, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão aos seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vaz, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem pareceu ao rei, sai da sua parte um edito real, que seja escrito nas leis dos persas e dos medos, e não se revolte, que Vaz não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretava em todo o seu reino, ainda que seja grande, a todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde a maior até a menor. Creio eu que a maioria das pessoas que estão aqui já ouviram falar do livro de Esther, que aqui no livro de Esther você pode perceber que você não ouve muito Deus falar, mas Deus agir. E por meio do que Deus age, porque a gente tem nosso entendimento que Deus precisa falar ou mostrar para comprovar que Ele está trabalhando. Às vezes Deus não vai falar, não vai comprovar, mas vai estar trabalhando. E no livro de Esther você percebe isso. Aqui o Assuero, ele reinava um período de tempo. Não significa que esse reinado, por ser curto, ele não era poderoso. Aqui o reino do Assuero, ele era em 127 províncias que ele reinava. Ele reinava desde a Índia até a Etiópia. Só que aqui me chamou a atenção que o fato dele reinar esse tempo não significa que ele era poderoso e que ele não tinha autoridade. Apesar de ser um período curto, ele tinha sim autoridade e tinha sim poder. O único reino que é eterno que nós sabemos é o de Jesus Cristo. Então ele começou a reinar o Assuero nesses lugares. Só que o que me chamou a atenção é que quando o Assuero reina, ele faz um banquete. E esse banquete ao qual ele faz para as pessoas com as classes mais altas. Esse banquete. E esse banquete que ele convida as pessoas para fazer as coisas mais altas, ele não faz exatamente para chamar a atenção das pessoas, mas para chamar a atenção das coisas que ele tem. E o Senhor ministrou muito ao meu coração. Gente, eu tenho que parar de beber água. Era seco. Pega para mim, por favor. O rei Assuero, então, ele fazia o seguinte: ele chamava as pessoas para exibir aquilo que ele tem. E o Senhor me chamou muita atenção nessa passagem, porque tem muitas pessoas vivendo uma vida de frustração, às vezes anda triste pela rua, por quê? Não é porque não tem, é porque não tem o que mostrar.
Tem muitas pessoas que estão me vendo triste porque eu não tenho carro. Ah, por que eu não tenho carro? Porque eu não tenho que mostrar para o meu vizinho que eu tenho carro. Ah, eu não tenho namorado. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para a sociedade que eu tenho namorado. Ah, eu não tenho dinheiro. Porque eu tenho que mostrar para a sociedade que eu tenho dinheiro. Tem pessoas que estão vendo uma vida frustrada praticamente porque ele não tem o que mostrar. Eu estava conversando com a Carol em casa e ministrando com ela para ajudar, para não ficar muito nervosa, ainda estou um pouquinho. Que é o crente museu. Já viu o crente museu? Tudo ele quer mostrar. Ele tem que mostrar que ele tem um carro, ele tem que mostrar que tem roupa, ele tem que mostrar que tem que fazer compra. Tudo para ele tem que mostrar. E o rei Assuero é desses. Ele é aquele que tem que mostrar que tem. Então a gente precisa muito se libertar disso, da opinião das pessoas. Não fique triste porque você não tem o que mostrar. Deus já te deu tudo o que você precisa. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Até porque as pessoas não pagam a tua conta, as pessoas não vão botar gasolina no teu carro e muito menos fazer compra para a tua casa. A pessoa que você tem que se importar com a opinião das pessoas. Então não fique triste, frustrado pelos campos, decepcionado porque eu não tenho. Ah, eu não tenho. Não importa o que você não tem, importa que Deus já deu tudo o que você precisa. Às vezes as pessoas colocam na cabeça delas que tem que seguir os padrões do mundo. Não, você tem que ter namorado 5, 20 anos. Se não, você tem que fazer isso e aquilo. E às vezes o cristão se adequa a esses padrões mudando que as pessoas colocam. Não, você não deve seguir os padrões que as pessoas colocam. Deus sabe o tempo determinado para todas as coisas. Se às vezes Ele não te deu aquilo que você queria, porque às vezes não é o tempo agora. E nem cada vez você vai estar frustrado. Então isso muito me chamou a atenção. No primeiro banquete ele chama essas pessoas para estar próxima dele, para mostrar tudo aquilo que ele tem. Já no segundo, quando ele faz o segundo banquete, ele chama tanto os menores quanto os maiores para participar e dá uma ordem que dá com abundância. E o Senhor me chamou no meu coração o seguinte, que quando a gente tem muitas coisas, e Deus dá muitas coisas, a gente dá à vontade. Às vezes a gente não está dando amor ao próximo porque a gente não tem muito em abundância. Às vezes o que nós precisamos é ter mais coisas em abundância. E o rei, no segundo banquete, ele fala, dá uma ordem e deixa o vinho deliberadamente para todos. Então, ele faz o primeiro banquete e faz o segundo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí ele faz o segundo banquete. Só que nesse segundo banquete, o texto é muito claro, ele fala, a Rainha Vasti também fez o banquete. A Rainha Vasti não é uma pessoa desocupada, ela serve sim ao rei. Então, por ele estar alegre, ele pede dizendo, vai lá e chama a Rainha Vasti para a minha presença. Só que nessa que ele chama a Rainha Vasti para a presença dele, o interessante é que ele pede para chamar ela para estar alegre, como eu disse, ele gosta de ostentar e mostrar. Tem gente, às vezes, que pressiona o filho, porque as pessoas pressionam a mãe e pressionam o filho. Não, o filho tem que ser tal, tal, tal. Não é porque ela quer que o filho seja tal, tal, porque ela quer dar respaldo para a sociedade. Tem pessoas vivendo sob pressão psicológica, porque tem que provar para as pessoas que tem. Então ele queria fazer isso, vou chamar a Rainha Vasti para mostrar a coroa que ela tem na cabeça dela, para mostrar a beleza que ela tem. E ele chama a Rainha Vasti. Só que a Rainha Vasti, como diz o texto, ela se recusa a ir à presença do rei. E o Senhor me deu praticamente 3 palavras-chave sobre a Rainha Vasti. Ele falou comigo e eu quero compartilhar com os irmãos. A Rainha Vasti, ela me deu 3 exemplos. O primeiro é o que é o automático. A Rainha Vasti, ela tem uma coroa na cabeça, mas ela não honra essa coroa que Deus deu para ela. Tem pessoas que são filhos de Deus, mas não honram a Deus como filhos. Então, o rei chama a Rainha Vasti. Deus me dá essa palavra-chave repetindo para os irmãos, que eu espero que os irmãos gravem. O Senhor diz assim para mim. O primeiro é quando a pessoa entra no automático. Tem pessoas que não têm problema com constância. Tem pessoas que oram sim todo dia. Tem pessoas que lê a Bíblia sim todo dia. Mas entrou tanto no cotidiano que trata as coisas comuns. Tem pessoas que acham que todo domingo vai ter culto. E um dia esse domingo já não pode existir. Tem pessoas que acreditam que todas as quartas vai ter culto. E essas quartas não vão existir. Então se recusa a estar na presença do rei. Ah, não vou quarta não. Por quê? Ah, porque quarta que vem tem. Ah, não vou domingo na igreja não. Ah, por quê? Porque domingo que vem vai ter. E o rei chamando para adorar, o rei chamando para exaltar. E as pessoas ainda não estão mais falando, não vou não porque tem todo dia. Não. A presença do rei é um privilégio para todos nós. Muita gente queria estar na presença do rei e não pode estar. E às vezes a gente trata muito como cotidiano, muito como automático. Esse que o Senhor falou comigo. A segunda questão, ele falou que tem muitas pessoas que infelizmente trocam o Senhor por vida, por ocupação. Eu queria que os irmãos abrissem em Lucas 10,
para responder. Lucas 10, 38. Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram ao povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. 39. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Onde que ela veio me ajudar? Aí o Senhor respondeu: é assim que o Senhor quer falar comigo e com você. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Tem pessoas que Deus chama e as pessoas se recusam. Às vezes você está na rotina tão agitada e, irmãos, eu compreendo que tem gente que é mãe e é serva de Deus, é mulher e é serva de Deus, tem suas coisas para fazer. Só que muitas das vezes o rei está chamando: vem orar, e a pessoa está fazendo comida. Vem jejuar, e a pessoa está dando banho no filho. Vem para a minha presença adorar, e a pessoa está fazendo outras coisas. Ai, vem para a minha igreja, não, está chovendo, está frio, não tem como ir. Ah, vem para a minha igreja, não, está calor, está muito quente, também não dá. Ah, vem para a minha igreja, não tenho roupa para vestir. Sempre bota uma desculpa para estar na presença do rei. Então o Senhor me chamou no meu coração. Tem muita gente se ocupando com as coisas deste mundo e acaba, infelizmente, esquecendo as coisas importantes. Eu não estou dizendo que você tem que largar o seu filho, deixar o seu filho jogar, não estou dizendo isso. Até porque o ministério começa dentro de casa. Não é só apenas quando você está com o microfone na mão. O ministério nunca foi quando está com o microfone na mão. Porque hoje em dia as pessoas acham que você tem ministério se você tem que ter tal seguidores no Instagram. Não. Seu ministério não é quando você tem que tal seguidor no Instagram. Seu ministério é quando você tem uma mensagem de Cristo e compartilhar com uma pessoa que precisa. Então não fique preso ao ministério. Um tempo desses aqui, que eu estava passando aqui na igreja, acho que foi lá na outra, que eu estava, e ficou um tempo sem eu receber oportunidade. Eu falei, porque a pessoa sente saudade de compartilhar a palavra do Senhor. Aí eu fiquei meio parada. Só que eu entendi que o Senhor queria te ministrar o meu coração. O seu ministério não está quando você está com o microfone na mão. Quando teve uma necessidade lá em casa de eu verbalizar a palavra do Senhor, o Senhor nos usou dentro de casa. Agora, há pouco tempo, Deus permitiu, e foi na vontade dele que eu trabalhasse, teve um período de quase uma semana só falando de Jesus lá no trabalho. Então, o ministério não é quando você está com o microfone na mão. O ministério Deus quer te usar quando você está em casa com o seu filho, às vezes precisando de uma palavra com o seu filho, ou às vezes com o seu marido. Seu ministério começa dentro de casa. Então, não fique preso apenas e ocupar-se com os seus afazeres, com a sua vida. Sempre pensa, poxa, eu estou de fato, na minha rotina eu tenho incluído Jesus. Jesus tem sido a minha prioridade do meu tempo. Se possível, eu for, acorda mais cedo. Pede Deus de graça para te dar organizar o seu tempo. Mas não pule a etapa de ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus vai acima do seu trabalho. A intimidade com Deus vai até mesmo em cima das coisas que você quer fazer. Sempre priorize a intimidade com Deus. E o Senhor falou comigo isso. Não fica muito agitado em querer buscar essas coisas para você, para você, para você. Sempre priorize o relacionamento comigo. E o terceiro é quando Deus chama e as pessoas se recusam a ouvir. Dá um pouquinho de estresse. Só que, por a gente ser ser humano, a gente fica irritado. Imagina Deus. Imagina se você chama uma pessoa, pô, vamos pro culto hoje, a pessoa não quer. Segunda vez, pô, vamos pro culto hoje, a pessoa não quer. Tu fica um pouquinho irritado. E com o rei não foi diferente. As pessoas dizem, a misericórdia de Deus dura eternamente. Sim, porque Ele é eterno. Mas não significa que ela vai durar para sempre para você. A misericórdia de Deus pode acabar um dia para você sim. Então, às vezes, Deus está te chamando uma, está te chamando duas, está te chamando três, não. A misericórdia de Deus dura para sempre. Então, Deus vai me chamar para o resto da vida. Não. Você é um filho insubstituível. Mas às vezes você sim vai ser um servo insubstituível. Se você não ficar praticamente servindo a casa do Senhor e você não priorizar as coisas de Deus, o relacionamento com Deus, sim, você pode ser insubstituível, sim, servo. Agora, filho, você é insubstituível. Então, às vezes Deus te chama uma, Deus te chama duas. Não, mas ele pode Deus deu para sempre. Quarta-feira eu vou, domingo eu vou. Ah, não, outro dia eu vou. E vai protelando, Deus te chamando, Deus te chamando, Deus te chamando, e você protelando, e você protelando. Só que aqui mostra que o rei começou a ter uma indignação. Porque às vezes Deus cria pessoas como referência. E tem coisas que a Pital 7 faz e você não vai poder fazer. Porque as pessoas te veem. Então aqui você vê que o rei começa a se indignar.
Ele fala assim, ó, de acordo com a lei, pede às pessoas estudiosas, porque a gente tem que saber até para pessoas que estão pedindo conselho, não é qualquer tipo de pessoas que você vai sentar e vai pedir conselho, tem gente que pede conselho para ir. Cristão pedindo conselho para ir. Você fica indignado. Para ir, você pede conselho para ir, pede conselho para ir. Se o ímpio não segue os mesmos princípios que você. Então o rei fala assim, ó, eu pedi conselho às pessoas que estão perto, às pessoas que entendem da lei. Então ele pede conselho para essas pessoas. De acordo com a lei, o que se deve fazer? No dia do juízo vai ser assim. De acordo com a palavra, o que você fez? Aleluia. Então, mas esse dia, a misericórdia de Deus vai trazer eternamente para a vida de outras pessoas. Mas para nós, o dia não pode acabar. Estou de acordo com a lei. Essas pessoas que ficam pitando sete, acham que Deus está com olhos vendados. Hoje em dia, o que mais vê as pessoas acham que Cristo está com olhos vendados. Que as pessoas acham que Deus chama para um relacionamento. Estou falando de intimidade. A pessoa chama para um relacionamento, para intimidade. A Rainha Vasti, você pode perceber que ela servia. Tanto é que fala, ela fez um banquete para as mulheres. Tem gente que serve e não tem um relacionamento com Deus. E está servindo na igreja. E acha que está show de bola. E pinta um 7 lá fora, faz o que quer, pinta o 7, o 8, o 9, o 10. E acha que está tranquilo. E Deus está com olhos vendados, Deus não vê. E está de boa. Só que é muito bom a Bíblia, porque ela mostra que tem coisas que Deus não vai tolerar de algumas pessoas. Ah, mas eu vejo pessoas ficando 7 e Deus não faz nada. Cuidado, porque às vezes as pessoas vão usar ela como exemplo e vai deixar a justiça cair sobre ela para ver que não é legal. A Rainha Vasti tornou um exemplo mau. Ah, mas Deus não corrige. Não se preocupa não. Um dia lá do juízo ele vai corrigir. Então que não seja você a pessoa que ele venha corrigir. Então, é muito importante a gente não seguir as referências das pessoas mudando. Se as pessoas estão pintando 7, acham que Cristo está com o verdade, deixa a pessoa fazer, só não se iguala a ela. Se ela está querendo desobedecer, deixa ela desobedecer, só não iguala a ela. Aí o rei fala assim, ó, o que dá para eu falei? O que você deve fazer? Aí a Rainha Vasti, praticamente, por ela se recusar um dia estar na presença do rei, eu não sei porque a Bíblia não relata quantas vezes ela fez isso, mas por ela estar, por ele chamar e ela não responder um dia, ela nunca mais esteve na presença do Senhor. Tem pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador um único dia, e às vezes esse era o último dia. E às vezes, infelizmente, de acordo com a lei, se não aceitar o filho, não tem como chegar ao Pai, porque Cristo é o intermediador entre Deus e os homens. Então, se você não aceita Jesus Cristo como seu Senhor, esquece, não tem como. E também se são as pessoas que estão de fora, as pessoas que estão de dentro. Tem pessoas que estão de dentro e não querem aceitar o chamado de Deus para intimidade de relacionamento. Querem servir, achando que servir é o suficiente para entrar com o reino dos céus. E não é só serviço. Tem que ter relacionamento e intimidade. De acordo com a lei, o rei aqui falou que a Rainha Vasti nunca, para fazer um decreto, ela nunca mais veria o rei. E assim foi. Ela nunca mais viu o rei. Então, o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você é que Deus tem me chamado. E não uma vez só, várias vezes. Deus às vezes tem te chamado para as madrugadas. Deus às vezes tem te chamado para uma oração. Deus às vezes tem te chamado para ler a palavra. Ou para estar perto da igreja e com os membros do corpo de Cristo e as pessoas têm se recusado. Que posição você está hoje? Você está naquela que Deus te chama e você não atende. Você está na posição em que você está muito ocupado com as suas coisas, parecendo um Marta, e não está dando atenção para o Senhor. E assim, eu creio muito nas palavras que Deus dá aos seus ministros para entregar, às vezes, até para o ministro e para a igreja. Então, eu acredito que Deus não me deu uma palavra para ficar voando. Às vezes, vai encontro de coração de pessoas que estão criando, como foi no meu coração. Então, que posição você está? E passa a refletir. Aí as pessoas podem falar, o que isso tem a ver com santidade? Tudo. Já percebeu como você anda, como uma pessoa passa muito perfume e fica cheirosa? E você abraça essa pessoa e às vezes o cheiro dela fica impregnado em tudo? Aí você fala, pô, eu tô com o cheiro da pessoa, o perfume da pessoa. Às vezes as pessoas não estão exalando o perfume de Cristo porque não passam o tempo com Cristo. E teu comportamento é totalmente contrário. Então, quando você se recusa a estar na presença do rei, tem pessoas que pegam hábitos e costumes com as pessoas que estão próximas. Caraca, a gente tem um jeito igualzinho do pai ou com a mãe. Por quê? Passam muito tempo com o pai e com a mãe. Então, às vezes, para você passar Cristo, você precisa passar um tempo com Ele. Por isso que muitas pessoas estão na terra e não estão parecendo com Cristo. Por quê? Está passando pouco tempo com Ele. Então, isso tem tudo a ver com santidade. Se você se recusa a estar na presença do Rei, você está se recusando a entrar na eternidade com Ele, você está se recusando a se aparecer cada vez mais com Ele.
Então, busque cada dia mais o Senhor. Foi isso que o Senhor falou no meu coração e eu estou passando para os irmãos. E essa é essa oportunidade enorme de oração.